pessoas olham para você e falam assim, isso aqui é o seu distintivo, isso aqui não tem igual. Então, aí entra a questão da liderança, né? Capacitar a sua liderança para isso. Não é só você saber uma visão, eu tenho uma visão, mas como é que você vai fazer essa visão acontecer? Como é que você vai treinar os seus líderes? Como é que você vai... Entra na fase dos processos eclesiásticos, né? Que para um pastor que é visionário, um pastor que é pregador, né? Ele engasga nessa parte aqui. Porque... Eu engasguei muito. Foi a pior parte. Foi uma das partes que eu mais demorei para passar, para vencer, né? Até porque também tem outros problemas que você sempre me ensinou, né? E você sabe disso, você sabe que você me ensinou isso, que é a questão do espaço, né, da igreja, né? Que a igreja precisa ter espaço para crescimento. Então, se você tem um salão que você tinha 200 pessoas e você cresceu para 400, tudo bem, você abre 2 cultos, né? Mas chega uma hora que mesmo esses 2 cultos já não atende no espaço, né? Então falta espaço de crescimento. Fica todo mundo sufocado e volta de novo aquela questão. Não queremos crescer mais porque está ficando apertado. Não tem lugar para estacionar carro. E mesmo que você continue incentivando a própria ovelha, né? Diz, não vou convidar porque não tem lugar, não dá e tal, como é que é e tal. Eu passei por um caso assim. Encontrei uma pessoa na rua e disse assim para mim, eu gosto muito de ir lá na Quírios, mas eu não tenho ido mais. Eu falei, por que você não tem ido? Ele não era da igreja. Ele falou, porque eu não consigo achar lugar. Foi quando eu já tinha 2 cultos, eu percebi que não adiantava eu reformar mais uma vez o prédio que eu estava, né? Eu precisava alugar um outro prédio. Foi aí que nós alugamos esse novo prédio, em 2017, mais ou menos. E aí foi uma posição difícil, porque eu não imaginava isso. Porque o que acontece? A pessoa não quer chegar na igreja e sentar separada da esposa e dos filhos, né? Ela quer sentar com a família. E aí chega na igreja, vê todo mundo de pé, louvando a Deus, e não vê cadeira sobrando, ou vê poucas cadeiras sobrando, ela acaba não voltando. Não tem lugar para estacionar o carro, acaba não voltando, né? E esses processos da nossa vida foram processos que foram, assim, difíceis. Agora, quando chega a 1000, aí muda já um pouco, né? E aí entra numa outra fase, que eu acho que essa fase foi a fase mais significativa para mim, que foi a fase que eu mais cresci, que eu mais aprendi, que foi juntar 2 conceitos que eu não entendia, né? 3, na verdade. Primeiro é a cultura da igreja. Criar uma cultura na igreja. A igreja tem a cultura muito atacada. O tempo todo a igreja esquece a sua cultura, esquece a sua referência, esquece qual é o seu objetivo. Porque, como eu digo, com aqueles é uma igreja para desigrejados, às vezes os nossos irmãos esquecem disso. Então eles começam a não entender que aquela pessoa desigrejada que chegou ferida, chegou machucada. E aí começa a criar uma cultura ruim para essa pessoa. Então trabalhar a cultura organizacional foi uma das coisas que mais, assim, abriu a minha cabeça sobre crescimento, porque existe a questão, como você falou, e eu creio nisso profundamente, que é Deus quem dá o crescimento, mas o homem atrapalha, né? Com certeza. Então a cultura... A começar às vezes da gente mesmo, um pastor que não entende o momento que Deus está dando, né? Exato, e aí a gente acaba criando uma cultura ruim, e nós somos os formadores de cultura. Tem líderes na igreja que são formadores de cultura, eles conseguem formar uma cultura boa ou ruim em segundos, eles influenciam centenas, dezenas, até, né, milhares, dependendo qual é o ministério que ele tem, de pessoas, né? Às vezes um ministro de louvor, por exemplo, vai ministrar na igreja e joga uma palavra, uma frase que gera uma cultura ruim, né? Um exemplo, uma vez eu vi uma intercessora, conversei com ela, vi uma intercessora falando assim, olha, Deus tem misericórdia desse povo aqui, que eles se convertam, tal. Então, para quem que ela está falando isso, né? Porque, de uma certa forma, não que ela não possa falar, mas a maneira como ela falou deu a entender que a igreja estava num processo ruim, e ao contrário, está num processo muito bom. E ela vai gerar uma cultura de outras pessoas começarem a dizer, nossa, tá vendo, tem problemas na igreja. Ou coisas, por exemplo, como você fica doente, um pastor fica doente, olha, tá todo mundo ficando doente na igreja. Sim, já ouvi também isso. Não já ouviu, então? Ou tem uma maldição. Tem uma maldição, e aí você precisa tratar a cultura. Então esse foi o primeiro. O segundo é os sistemas, né? Que aí você precisa ter sistemas, como você falou, né? Que você não vai conseguir liderar 100 pessoas como você liderava 20, 30, não dá. Você tem que criar um sistema diferente,
onde você consiga, né, atingir essas pessoas, que é para desenvolver o crescimento pessoal delas. O T.D. Jakes fala uma frase que foi assim que eu entendi, né? Que ele fala o seguinte: se você é um líder de 10 mil e eu te der uma igreja de 1000, você vai levar essa igreja de 1000 para 10 mil. Agora, se você é um líder de 1000 e eu te der uma igreja de 10 mil, você vai trazer essa igreja para 1000. Uau. Então aí entra a questão do crescimento pessoal do líder, né? O líder tem que crescer continuamente. Continuamente. E ele pode ser o grande limitador. Ele é o grande limitador. Ele é o grande limitador, é verdade. Porque as ovelhas vão se espelhar no líder, né? Como é que ele trabalha, como ele lidera, como ele atende a pessoa, como ele trata. E hoje a gente tem visto muito isso, né? Que as pessoas acabam copiando esse modelo e acabam estragando a igreja. Então, primeiro é a questão da cultura organizacional, sistema, né? E a terceira é tentar formar o líder da igreja, esses líderes principais, que nem você falou agora, que você fez, que é eles serem os formadores de herói, né? Eles serem aqueles que vão recriar os novos líderes com a cabeça sua, com o pensamento seu. E isso é muito difícil, porque às vezes você tem o primeiro escalão da sua liderança completamente pensando como você, o segundo, mais ou menos, e o terceiro, nada pensando como você. E aí a igreja ela vai parando de crescer, porque a pessoa que vai entrar, ela não vai entrar no primeiro escalão da sua liderança, ela vai ter contato com o terceiro escalão. Uhum. E esse escalão aqui que está formando opinião, que está formando sensação, está formando pensamentos, né? E a gente não sabe, porque ele está lá dentro do berçário, ele está lá... E vai ali disseminando.